pela graça de Deus, o primeiro capítulo. E o tema da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: o retrato da verdadeira tragédia. O retrato da verdadeira tragédia. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 1, versos 35 a 45. Marcos capítulo 1, versos de número 35 a 45. Ontem tivemos o privilégio de estarmos aqui reunidos, os homens. Que noite especial, meus irmãos. Bom demais poder conversar, poder orar, poder estudar a palavra de Deus, falar um pouco das nossas dificuldades, entendendo que juntos, com certeza, nós aprendemos muito mais. Então você que é homem, na próxima reunião eu quero vê-lo aqui, não perca essa oportunidade. Marcos capítulo 1, versos 35 a 45. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda era escuro, Jesus saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus, preste bem atenção, meus irmãos, não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos. E toda parte vinham ao encontro dele. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos uma vez mais por estar diante da tua palavra, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que nessa noite, essa palavra que é tão preciosa, essa palavra que é tão poderosa, possa transformar os nossos corações, ó Deus. Achar lugar, ó Pai, de forma individual, em cada coração que se faz presente aqui nessa noite. Eu não faço ideia como os meus irmãos entraram aqui, mas eles precisam, Deus, em nome de Jesus, ouvir a sua voz. Dai-me, Deus, autoridade no falar, dai-me simplicidade no falar, que eu fale de forma objetiva e que a partir de agora haja espírito de iluminação sobre esse lugar, Deus. Fale conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O retrato da verdadeira miséria. Todos vocês sabem, e vocês que têm acompanhado essas exposições no livro de Marcos, que a Galiléia, a tão famosa Galiléia, chamada de a Galiléia dos gentios, era um lugar de trevas, era um lugar de sombra de morte, era um lugar de muitas dificuldades, de muitas pessoas passando necessidades, muitos cultos contrários a Deus, muita idolatria. E por causa de todas essas circunstâncias, a Galiléia passava necessidade, pessoas oprimidas, pessoas endemoniadas.
E Jesus, quando ele inicia o seu ministério, tantos lugares para o Senhor Jesus ir, ele escolhe exclusivamente a Galileia para começar a sua trajetória. Mas quando nós olhamos para esse ministério de Jesus Galileu, no primeiro capítulo de Marcos, quando nós chegamos ao final, esclarece-se algumas coisas para nós, vem à tona algumas realidades para nós, e a primeira delas é que o ministério de Jesus, em tão pouco tempo, começou a tomar uma proporção gigantesca, a ponto de Jesus não conseguir comer, a ponto de Jesus não conseguir dormir. E se você reparar entre os versos 35 a 39 aí na sua Bíblia, Jesus precisou sair escondido para poder falar com o Pai. Mas a segunda coisa que salta aos nossos olhos desse início de ministério de Jesus na Galileia é que muitas pessoas procuravam Jesus. E havia vários motivos e razões que essas pessoas iam até Jesus, procuravam a Jesus. Muitos iam até Jesus para ser curado, porque precisava de uma cura, precisava de um toque transformador do Senhor para mudar a vida delas. Muitas pessoas iam até Jesus, ou eram levadas, melhor dizendo, até Jesus, para ter a sua vida liberta dos demônios, para poder uma vez mais sonhar, ter liberdade e olhar para a vida de forma diferente e não viver possuído por Satanás. Mas muitas pessoas procuravam Jesus tão somente para ver o alvoroço, para ver o movimento, para poder contemplar a cura, para poder contemplar as novidades que aconteciam. Quem conhece gente assim? Que gosta de ver coisas novas e que é capaz de andar muitos quilômetros e muitas distâncias tão somente para ver algo novo acontecendo? Mas independente de todas essas pessoas que procuravam Jesus, nada tirava Jesus do seu objetivo principal, do seu foco primordial, daquilo para o qual ele veio para esse mundo. E Jesus vai dizer no verso 39, no verso de número 39, que ele veio para pregar, para ministrar a palavra de Deus, para levar a mensagem de consolação para essas pessoas. A cura, o milagre, não era algo principal no ministério de Jesus, e aquela multidão precisava entender isso. E quando nós olhamos para a nossa realidade, meus irmãos, dos nossos dias, quantas pessoas procuram Jesus tão somente para receber uma cura? Quantas pessoas procuram Jesus para tão somente viver uma vida próspera? Quantas pessoas procuram Jesus e dão dinheiro em troca de mais dinheiro? Mas o capítulo 1 de Marcos mostra para nós que Jesus não apontava para as coisas terrenas, mas ele apontava para as coisas celestiais. E diante dessa introdução, meus irmãos, dessas verdades, a pergunta que nós, como igreja, precisamos responder nessa noite é a seguinte: qual é, de fato, o retrato da verdadeira tragédia? Então, o primeiro ponto da nossa reflexão, para você que gosta de anotar, é o seguinte: uma grande necessidade. Uma grande necessidade. Observe comigo, por favor, o verso de número 40. Só um minutinho, irmãos. O verso de número 40 diz assim para nós: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu. Note comigo, por favor, que mais uma pessoa necessitando de cura, necessitando de transformação, necessitando de um toque de Jesus, procura Jesus. E nessa oportunidade, quem se aproxima dele é uma pessoa leprosa. E quando nós olhamos para os tempos nos quais Jesus viveu, a lepra é uma das piores doenças, meus irmãos. Ninguém, em sã consciência, queria passar perto de um leproso.
Porque além de ser uma doença destrutiva, e nós vamos ver, era uma doença altamente contagiosa. E quando as pessoas olhavam para o leproso, as pessoas tinham uma ideia, e essa ideia era o seguinte: aí está diante de mim uma pessoa que está viva, mas parece que está um morto-vivo está diante de nós. As pessoas também entendiam que a lepra ela era tão perniciosa que só Deus poderia curar alguém que estava com lepra. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender também que a lepra, nessa época de Jesus, ela era vista como um sinal claro do juízo de Deus. Quando nós passeamos, principalmente pelo Antigo Testamento, nós vamos ver que Miriam, irmã de Moisés e Arão, ela ficou com lepra porque se revoltou e se rebelou contra Moisés, seu irmão. Quando caminhamos um pouco mais e avançamos mais algumas páginas da palavra de Deus, nós vamos observar que Geazi, servo de Eliseu, ficou com lepra porque ele pegou uma mentira. E quando avançamos um pouco mais e chegamos no período dos reis de Israel, vamos observar que o rei Uzias foi tomado pela lepra, porque ele era uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, quando se passava um leproso, o que vinha na ideia das pessoas que estavam próximas dele era o seguinte: aí está alguém que o juízo de Deus está sobre a vida dele. Quem entendeu, diga amém. Mas, meus irmãos, a lepra que acompanhava esse homem que se aproximou de Jesus, de fato, ela é o verdadeiro símbolo do pecado. Porque nós precisamos entender que a lepra, ela era mais profunda do que a pele. Ela corria na corrente sanguínea das pessoas. E quando nós olhamos para o pecado, ele não é algo tão somente que nós praticamos, não é algo tão somente aparente, mas é algo que infelizmente está encravado em nossos corações. Assim como a lepra, assim também é o pecado. Mas a lepra se parece com o pecado também, porque a lepra separa. A pessoa que era cometido de lepra, preste bem atenção nisso aqui, quando era detectado a lepra sobre a sua vida, ela tinha que abandonar a sua família, ela tinha que abandonar o seu trabalho, ela tinha que abandonar a sua comunidade, e essa pessoa também tinha que abandonar o culto, a sinagoga, o oferecer de sacrifícios. Ela não poderia mais, junto com aqueles que eram tão preciosos para ela, adorar o Senhor. E quando olhamos para o pecado também separa. A palavra de Deus vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos, a partir do capítulo 8, verso 35. Mas Isaías vai dizer uma coisa para nós: o nosso pecado faz separação entre nós e entre nosso Deus. Mas o pecado também separa o homem do outro homem. Quantas mágoas, quantos relacionamentos quebrados, quantas pessoas que talvez tinham um relacionamento conosco e por causa de egoísmo, por causa de inveja, por causa de orgulho, de soberba, já não fazem mais parte das nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os pecados separam. Mas o pecado, essa coisa tão horrenda como a lepra, ela separa o homem de Deus, ela separa o homem do outro homem, mas também separa nós de nós mesmos. Quantas clínicas de psiquiatras estão cheias? Porque as pessoas não sabem lidar com seus sentimentos, não sabem lidar com as suas angústias, não sabem lidar com as suas dificuldades, e quando se encontram sozinhas, já não se reconhecem mais, já não sabem qual é o objetivo da sua vida.
já não sabe para onde vir e tão somente da onde ela veio. Porque esse é o poder da lepra. Esse é o poder do pecado. Mas a lepra também, meus irmãos, preste bem atenção nisso, igreja, em nome de Jesus. Ela insensibiliza a pessoa. Quando você começa a coçar aquela ferida, ela já não dói mais. Quem se lembra aqui de Jó? Jó raspava as suas feridas com um caco de telha e já não sentia mais dor, porque ele estava insensível àquela doença. Mas assim é o pecado. Ele deixa a gente insensível. Aquilo que antigamente você chorava, você se arrependia, você se entristecia, hoje já não dói mais. Hoje já não causa incômodo. Hoje já é tido como normal, como comum. Sabe por quê? Porque o pecado, assim como a lepra, deixa o nosso coração insensível. E quantas pessoas acham hoje que estão bem, que têm vivido uma vida tranquila? Chegue para um amigo seu, chegue para alguém que está vivendo em pecado e diga assim para ele: olha, do jeito que você está vivendo, o caminho que você está pegando não é bom para a sua vida. E ela vai dizer: não sabe de nada. Não sabe de nada que eu estou vivendo, não sabe de nada que eu estou passando. Sabe por quê? Ela se tornou uma pessoa insensível. Mas a lepra, meus irmãos, ela mata. E ela mata de forma lenta. Ela mata de forma lenta, assim também como o pecado. Quantas pessoas estão morrendo lentamente, dia após dia, por causa do pecado? Então, a lepra, ela não era tão somente um símbolo da ira e do juízo de Deus, mas ela era um grande comparativo do pecado. Mas saindo agora dessa descrição daquilo que era a lepra, e olhando agora para o leproso de fato, nós precisamos entender. Obrigado, Hudson. Nós precisamos entender que aqui nesse texto, aqui nesse encontro, não só havia uma grande necessidade, mas havia também um pedido desesperado. Volte comigo, por favor, verso 40. Que diz assim para nós: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu está escrito que é, irmãos, de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Então aquele homem, preste bem atenção, um leproso, se aproximou de Jesus, se jogou ao chão desesperadamente e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E vocês precisam notar comigo que esse homem, esse leproso, essa pessoa, esse indivíduo aqui, ele demonstrou na sua atitude determinação, porque ele rompeu com todos os paradigmas da religião. Como eu disse para vocês, um leproso, ele deveria ficar afastado, longe, fora do acampamento, fora da cidade. Mas ele, de forma completamente ousada, quebra todos esses paradigmas e vai até Jesus. Um leproso, meus irmãos, deveria ficar 55 passos longe de uma pessoa, para que ela não fosse morta, para que ela não fosse apedrejada. Mas esse homem, ele faz questão de quebrar todas as barreiras possíveis que estavam diante dele para chegar até Jesus. Mas voltando para vocês nessa noite, eu pergunto para o seu coração: que tipo de barreiras você precisa quebrar nessa noite para ir até Jesus? Que tipo de coisas você precisa romper? Que tipo de paradigmas você precisa romper para chegar até o nosso Senhor Jesus? Vamos lá. Talvez o paradigma que você precisa romper nessa noite seja o medo de perder as suas amizades.
Talvez você não entregue completamente, totalmente a sua vida a Jesus, com medo daquilo que os seus amigos vão pensar, os seus colegas de trabalho vão pensar, o que a sua família vai pensar. Mas você nessa noite precisa quebrar esses paradigmas. Mas talvez você precisa quebrar nessa noite o paradigma do orgulho. Você sabe que precisa de Jesus. Você sabe que necessita de Jesus. Mas nutre o seu coração o orgulho. Nossa, vou me transformar num cristão? Vou me transformar no povo da Bíblia? Como eu vou ser visto a partir de agora? Será que os meus amigos vão me deixar? Será que os meus seguidores vão me abandonar? Porque a partir de agora eu tomei a decisão de ir até Jesus e quebrar esses paradigmas. Mas nós precisamos entender também, meus irmãos, que esse homem aqui, ele se apresentou a Jesus com humildade. O texto diz para nós que ele pediu de joelhos. Então ele se ajoelha diante de Jesus e pede de forma necessitada, porque ele sabia que precisava da graça de Deus. Entendam isso, em nome de Jesus. Há pessoas que precisam chegar muitas das vezes no fundo do poço para entender que precisam da graça de Deus, para entender que precisam de Jesus. Aquele homem já não tinha mais esperança, já não tinha mais expectativa, já não havia mais nada na vida dele que ele pudesse fazer, ele necessitava de algo da parte de Deus. Há pessoas que estão tão endurecidas, meus irmãos, que Deus precisa fazer como fez com Paulo, jogar ao chão, para que ela entenda que ela precisa da graça de Deus. Quem se lembra aqui do filho pródigo? O menino mais novo daquela família, que decidiu ir embora de casa para um país tão distante, para poder gastar todo o seu dinheiro com aquilo que o seu coração desejava, sonhava e também ansiava. E depois de gastar todo o seu dinheiro, quando todos os seus amigos foram embora, ele foi parar no chiqueiro, sozinho, abandonado, sem nada, com fome. E depois que ele se encontrou nessa situação, ele disse para si mesmo: na casa dos meus pais, até os trabalhadores têm pão com fartura. Vou voltar para onde? Para a casa do meu pai. Quem se lembra aqui, nós estamos pensando com os jovens do profeta Jonas. Deus deu uma ordem expressa para Jonas: levante-se e vá a Nínive e pregue. Mas Jonas fez completamente ao contrário daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele pegou um navio em direção a Tarso, o lugar mais longe do mundo naquela época, e foi-se embora. Foi para longe daquilo que Deus queria para a vida dele. Mas se você notar, a cada passo que Jonas dava, ele se afundava mais. Ele saiu da sua casa e desceu a Jope. Depois que ele desceu ao porto, ele desceu ao navio. Depois que ele desceu ao navio, ele desceu ao porão do navio. Depois de descer ao porão do navio, os marinheiros daquele barco jogaram ele no fundo do mar. E quando estava lá no fundo, o peixe engoliu ele e foi para baixo da barriga do peixe. Nos mostrando uma coisa: quando nós estamos fora da vontade de Deus, o que acontece na nossa vida é só o quê? Cair, declinar, ir para baixo. Mas quando ele se encontrou lá no fundo, já sem esperança, ele vai dizer no capítulo 2: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Então muitas pessoas precisam chegar ao fundo do poço, em nome de Jesus, que isso não aconteça na sua vida, para entender que precisam, que necessitam da graça de Deus sobre a vida delas. Mas, meus irmãos, observem comigo também que esse homem, ele demonstrou também submissão a Jesus. Se você notar comigo o verso de número 40 ainda,
vai dizer que ele se prostrou diante de Jesus e colocou uma adversativa diante do Senhor. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Observe comigo o texto. Ele disse que Jesus não era capaz. Ele disse que Jesus não tinha condições. Pelo contrário, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas isso depende se o Senhor quer fazer. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, e quantas fés aí afora têm determinado coisas para Deus, têm colocado decretos diante de Deus? Eu decreto isso, eu decreto aquilo. Mas agora aparece diante de nós um homem submisso diante de Deus que diz assim para Deus: seja feita a sua vontade. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor tem capacidade para fazer. Mas eu me submeto à sua vontade. Como nós precisamos entender isso, meus irmãos. Não estou dizendo que a gente não deve orar de forma ousada, sim. Mas precisamos entender que nós não damos ordem para Deus. Nós nos submetemos à vontade do Senhor. Mas agora nós olhamos para a pessoa de Jesus. Esse que faz esse algo tão surpreendente. Esse algo tão belo na vida desse homem. O terceiro ponto da nossa reflexão: uma grande compaixão. Note comigo, por favor, o verso 41 e o verso 42. Ele diz assim para nós: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Então Jesus, preste bem atenção, ele não curou aquele homem, ele purificou aquele homem. Ele não tão somente realizou uma cura, mas ele realizou uma purificação na vida daquela pessoa. E no processo de purificação, nós precisamos entender que Jesus abraçou o homem ao invés de lançar pedras nele. Porque a religião, a lei dos judeus, aquilo que os rabinos criaram, dizia que toda pessoa leprosa que se aproximasse de você, era sua obrigação apedrejá-lo, matá-lo, tirar a vida dele, porque ele estava colocando a sua vida em risco. O texto vai dizer para nós que Jesus tocou naquele homem. E quando nós vamos para a língua original, a ideia que aparece ali é de abraçar, é de envolver, é de cingir aquele homem. Vocês entenderam isso? Enquanto a religião diz que tem que apedrejar, Jesus diz para nós que tem que abraçar. Enquanto a religião diz para nós que tem que matar, Jesus mostra para nós que nós precisamos exercer compaixão. Enquanto a lei, não criada por Deus, mas pelos homens, dizia que tinha que matar aquela pessoa, Jesus vem, abraça e dá vida para aquela pessoa. Quantas pessoas têm vindo até nós, meus irmãos, como esse leproso, precisando de um abraço, precisando de vida, precisando de esperança, precisando de restauração. E muitas das vezes aquilo que nós temos feito é o quê? Apedrejar, criticar, matar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Quando na verdade nós deveríamos oferecer o nosso abraço restaurador para essa pessoa. Mas entenda comigo, em nome de Jesus, que nesse processo de purificação, só Jesus pode purificar. Porque qual que é o natural, gente? Se nós estamos falando
de uma doença que é contagiosa. O impuro contaminar o puro. Mas acontece o efeito inverso. O puro purifica o impuro. Para nos ensinar uma lição. Só Jesus pode nos purificar. Quantas pessoas têm tentado purificar a sua vida? Quantas pessoas têm tentado purificar a sua consciência? Lutando contra a sua consciência, que o acusa dia após dia. Pessoas agora, meus irmãos, estão no melhor hotel dessa cidade, dormindo numa cama, quem sabe, de marfim, com travesseiro de pena de ganso, mas ela não tem paz na sua vida. Ela não consegue purificar a sua consciência. Quantas pessoas que nesse momento agora, para tentar purificar a sua vida, esquecer dos seus pecados e das suas dificuldades, têm recorrido ao entretenimento? Buscam dia após dia ocupar a sua mente com alguma coisa, para esquecer de fato que precisam encarar a santidade de Deus. Mas esse texto mostra para nós que só o sangue de Jesus purifica os nossos pecados. Mas quando avançamos um pouco mais, eu peço à igreja para ficar de pé, por favor. Chegando ao final dessa exposição, entendam isso, em nome de Jesus, é extremamente importante. Se você observar o verso 45, esse verso vai dizer para nós que esse homem, depois que é curado, que é transformado por Jesus, ele sai anunciando para tudo quanto é lugar aquilo que Jesus fez na vida dele. E a consequência disso, meus irmãos, sabe foi qual? Jesus não podia mais entrar nas cidades. Tinha que ficar do lado de fora. Esse texto começou dizendo para nós, preste bem atenção nisso, que Jesus estava dentro e o homem estava fora. Agora se inverte os papéis. O homem está dentro e Jesus está fora. Sabe por quê? Jesus fez uma troca com aquele homem. Ele pegou a impureza dele para si e colocou a sua pureza naquele homem. Olhe comigo agora para a cruz. Remete a sua mente lá para a cruz. A palavra de Deus vai dizer para nós que nós estávamos afastados da glória de Deus. Longe da glória de Deus. E por causa desse detalhe tão importante, o Filho de Deus veio ao mundo. E Ele veio ao mundo não para te dar uma família perfeita, uma casa perfeita, uma saúde perfeita, mas para reconciliar a gente com o Pai. Na cruz, Jesus pegou a nossa impureza e trouxe para nós a pureza dele. Na cruz do Calvário, Jesus trocou de lugar conosco, como ele fez com esse leproso. Ele enfrentou o inferno da ira de Deus por nós, para que eu e você nessa noite entendamos que o que nos aguarda é os céus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: você aceita trocar de lugar com Jesus? Você aceita que Ele leve embora a sua impureza e coloque a pureza dele na sua vida? Você aceita que Jesus troque de lugar com você? E você que estava afastado de Deus, longe de Deus, esperando a ira e o juízo de Deus, receba o abraço do Pai nessa noite. Porque lá na cruz, para fechar, Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus trocou de lugar conosco. Ele foi desamparado para que a gente fosse amparado. Ele foi abandonado para que cada um de nós que se faz presente aqui nessa noite fosse reconciliado e abraçado por Ele. Mas para que isso aconteça,
como esse leproso, a gente precisa reconhecer as nossas impurezas e correr para aquele que de fato pode nos purificar. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela Tua verdade. Obrigado, Deus, por tanta demonstração de compaixão, ó Deus, e de misericórdia. Pai Santo, como nós precisamos do Senhor, Deus. Como nós precisamos ser purificados nessa noite. O Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada um que se faz presente nessa noite. Só o Senhor conhece, ó Pai, não a aparência, mas aquilo que nós carregamos, ó Pai, em nosso coração. E por causa disso, Deus, nós queremos Te pedir perdão nessa noite. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão, ó Deus, porque somos o que somos. E Te pedimos nessa noite, purifica o nosso coração, Deus. Aproxima o nosso coração do Teu. E assim como esse leproso, que a gente saia pelas ruas correndo, alegres, felizes, exultando, porque encontramos Jesus e fomos purificados por Ele. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós Te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.